Olá, olá, super boa noite. Oi, Tere. Oi, Lucy. Tarsila, bom te ver aqui. Saudades de vocês, gurias. Aqui, saudades das nossas meditações pela manhã já. Bom, gente, super boa noite. Hoje estou convidando uma pessoa muito especial. Ah, ela é quiropraxista, analista corporal e comportamental. O nome dela é Daniela Lopes Nunes. Eu estou muito curiosa para conhecer mais do trabalho dela e ela vai nos dar várias dicas. Eu nunca fiz uma análise corporal e comportamental. Alguém de vocês já conhece esse tipo de análise? Já fez? Já tem alguma ideia? Deixa eu saber. Enquanto a gente vai batendo um papo enquanto ela não chega. Daqui a pouquinho ela tá chegando aí. Deixa eu até entrar em contato com ela. Opa, chegou. Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês conhecem esse trabalho. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tere. Opa, Daniela aqui chegando. Lucy, Elizabeth, Janaína, Carlos, super bem-vindos. Boa Oi! noite, Oi, Daniela, boa noite. tudo Tá bem, Paula? tudo bem? Eu estava Boa preocupada porque eu soube que noite. ter um temporal aí gigantesco em Porto Pois Alegre e é, região. uhum. Deu um temporal. Aqui em Novo Hamburgo não foi tanto, mas a coisa se preparou assim, né? Não sei se ainda não vem agora por enquanto. Mas por Então, enquanto tudo bem. super. Então, Daniela, eu estava te apresentando, né, falando sobre o que você trabalha com análise corporal e comportamental. E eu estava Isso. comentando que eu nunca fiz, eu não tenho a mínima ideia e estou super curiosa de saber Oba! como que você trabalha, mas antes eu gostaria que você se apresentasse com as suas próprias palavras, enfim, né? Perfeito, Falasse um pouco de você e depois do seu trabalho. perfeito. Então, boa noite a todos. Quero agradecer a Paula por esse convite, é uma honra estar aqui. Meu nome é Daniela Lopes Nunes, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, com análise corporal e comportamental, que ela já falou, e quiropraxia. E eu faço desde o início da minha jornada, há mais ou menos 20 anos atrás, sempre fiz muito essa relação entre o corpo e a mente das pessoas, né? Eu recebi por muitos anos pessoas e ainda recebo hoje com dores físicas, né? Eu sempre fiz esse trabalho com o corpo, mas sempre fazendo essa relação do porquê dessas dores, de quais comportamentos e emoções e dores emocionais que essas pessoas estão trazendo para que elas estivessem com dores físicas, né? E aí que entrou o mapa corporal e comportamental, o mapa dos caracteres, né? Que ele é baseado nos estudos de William Reich, né? Com 5 traços de caráter, que consiste numa análise de várias partes do corpo, de 6 partes do corpo, onde a gente consegue definir quais traços de caráter são mais dominantes, e aí a gente acessa questões de dores existenciais, traumas de infância, o período que esse trauma aconteceu e também os potenciais dessa pessoa. Tá? O que ela e aí a gente consegue orientar no sentido dos porquês as dores estão acontecendo e também os problemas na sua vida, né? Uau, E, por deve favor, ser diga lá. deve ser super interessante isso. Eu tenho uma pergunta aqui. As Diga. pessoas que estão assistindo também podem nos perguntar à vontade. Quando Sim. você faz uma análise corporal e comportamental de caráter, eu sei que o William Reich também estudava o orgônio, a energia orgástica,
a energia, a sexualidade. É, isso tem como você ver através dessa análise os traços comportamentais a nível de sexualidade, onde está travado, onde que flui mais a energia? Sim. Primeiro, esse trabalho ele é baseado em dois pilares da saúde, em dois pilares fundamentais, que eu gosto de fazer analogia à perna esquerda e à perna direita. Né? A perna esquerda está relacionado aos relacionamentos e à sexualidade, e a perna direita ao trabalho e ao dinheiro. Então, nesse trabalho, a gente sempre está relacionando o desejo de vida, né, os sonhos, os projetos, com o desejo sexual. E essas duas pernas, elas precisam andar juntas, né, para que a pessoa esteja com saúde física e mental, andando com força pela vida. Então, se uma das pernas está machucada ou não está andando direito, ela vai machucar a outra. Invariavelmente, em algum momento, se isso ficar assim por muito tempo, sem essa energia fluir, ela vai acabar prejudicando a outra perna. Então, a energia sexual precisa fluir para a vida estar fluindo, né? E eu acho que a energia sexual é uma energia de vida, né? E ela precisa estar fluindo. Então, a gente trabalha muito nesse aspecto de desbloquear, de ver onde estão esses bloqueios, né, para que a vida flua. Interessantes dali, assim, fazendo um paralelo com a minha forma de trabalhar, ela tem um paralelo muito bacana, porque tem várias formas de traçar paralelos, mas o que me veio mais claramente foi a energia yin e yang, energia masculina e feminina, que tem que estar trabalhando em harmonia e não tentando disputar quem de um lado ou do outro, né? As duas sempre buscando o equilíbrio e o trabalho em conjunto harmonioso. Exatamente. Me veio muito isso. E me conta, agora eu fiquei curiosa de saber como que você, se chega alguém, por exemplo, lá no teu consultório, e você vê que está em desequilíbrio, em desarmonia, como que funciona o seu trabalho para trazer de volta essa pessoa para a harmonia, né? Porque Sim. dentro também do yin e do yang, sempre é importante, o mais importante é sempre manter a harmonia entre as duas energias. E como que você faz isso? Eu acho que a grande força, né, do mapa comportamental e desse conhecimento é a pessoa descobrir a sua natureza. É ela saber como ela funciona, quais são os seus potenciais e começar a fazer essa conexão com ela mesma. Então, a gente trabalha com atividades práticas para ela se conectar, que podem ser exercícios com o corpo para desbloquear a pelve, por exemplo. Né? Mas eu gostaria de tocar num traço de caráter dos 5, né? Existe o traço de caráter rígido. Né? Nós utilizamos a mesma nomenclatura que o Reich utilizou, né? Então, não se assustem com os nomes, né? Eles não são exatamente, né, o que o nome quer dizer, mas a gente quis ser fiel a essa nomenclatura. E o traço de caráter rígido, ele foi formado no período em que a criança estava sendo mielinizada na região sacral. Então, é o momento em que a criança, lá entre 5 e 7 anos, ela passa a ter sensações na região genital. Então, esse traço, o adulto que tem esse traço forte, ele tem uma sexualidade muito forte, né? E se ele tem um bloqueio aí, isso vai impactar muito a vida dele, né? Então, saber também de onde vem esses bloqueios, que normalmente são pessoas que têm uma ligação às mulheres muito forte com o seu pai, né? Tem essa coisa de ter colocado a mulher, né?
de ter colocado seu pai no lugar errado, e aí às vezes as pessoas até têm dificuldade em encontrar um par, porque ela ocupou o coração dela com o primeiro amor da vida dela, que foi o pai, e os homens também, essa relação forte com a mãe, né, o filhinho da mamãe. E aí a gente faz todo um trabalho e vários processos para que cada um fique no seu lugar e essa pessoa consiga fluir nesse sentido, inclusive com a sexualidade. Então, para esse traço é muito importante, aliás, para todos, né? Eu acho que a sexualidade ela é vista para todas as pessoas, é uma energia de vida, uma energia potente, inerente a todas as pessoas, né? Qualquer bloqueio nesse sentido vai causar problemas depois, no fluir da vida e na saúde, inclusive física. E qual o tipo de problema que vem na saúde física? Porque talvez a saúde física, assim, no meu ponto de vista, né, ela é a última a ser acessada, porque vem Sim, de cima para baixo, né? Vem exatamente. primeiro no teu campo energético, depois no mental, daí no emocional. E quando você não fez nada desde a origem, aí o corpo está pagando, está chamando a atenção como último recurso, tipo, olha para mim, Pelo né? amor de Deus, eu tô gritando agora, né? Então, eu acho que, principalmente, tá? Dores musculares na região lombar e sacro, pelve, a região do quadril, tá? E problemas relacionados a todos os órgãos genitais femininos. Tá? Qualquer cândida, endometriose, todas esses órgãos que reforçam, né, que somos mulheres, né? E nos homens, nos órgãos reprodutores masculinos, né? E dores lombares também. Então aí eu acho que estão os maiores, dificuldade de engravidar, todas essas questões que nos fazem mulheres e homens. Você trouxe algo que me chama atenção em especial, tá? A endometriose. A endometriose causa essa dificuldade de engravidar também, claro, mas hoje em dia, né, eu vejo que a endometriose é muito pouco. Não tem recursos dentro da medicina normal, dessa medicina tradicional, alopática. E chega ao ponto assim de quererem tirar, estipar, né, o útero, toda essa parte de reprodutiva da mulher. E é um problema que está se tornando cada vez mais comum entre as mulheres. Você poderia falar um pouquinho mais dessa visão do teu trabalho, quanto como ajudar as mulheres a perceberem endometriose, porque ela é difícil de entender, ela é difícil de perceber, de ser diagnosticada. E ela traz problemas muito sérios para as mulheres. Daí elas acabam tomando pílulas direto, né, para não menstruar, porque cada menstruação se torna realmente quase que Sofrimento. para a vida dela durante o período, pelas dores, pelo desconforto, por tudo isso. Estou muito interessada nesse tema. Você poderia aprofundar um pouquinho? É muito interessante esse tema e muito importante, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que a sexualidade é um assunto que precisa ser falado, né? O mundo precisa falar sobre isso, né? Porque existem muitos bloqueios aí. Eu acho que até depois a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Mas a endometriose, ela é típica de uma pessoa que está com seu traço de caráter rígido na dor, né? E o que acontece aí? Qual é o comportamento que traz esse tipo de dor, né, em ser mulher, que é um comportamento da necessidade de controlar, né? E eu acho que nós mulheres nós passamos muito por isso, pelo perfeccionismo, né? Pela a mulher que precisa ser forte
e guerreira, e ela não tem nenhum momento, ela não se permite relaxar em nenhum momento para descansar, para ser cuidada, para ser protegida, né? Por um homem, talvez, né? Normalmente são mulheres que são muito fortes e que têm, inclusive, muito medo de as frases que a gente ouve, né? Eu atendo algumas mulheres com esse problema eu não quero depender de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem nenhum, eu vou perder minha liberdade, eu não quero ninguém mandando em mim, né? Normalmente esse é o tipo de comportamento e é por aí, por esse entendimento, né? E essa queda dessa armadura que a gente trabalha a cura da endometriose, né? É a mulher, sendo feminina, a força da mulher Sim, em do ser yin, mulher. né? Da energia sempre tem que balançar. Novamente voltamos para o yin, para o yang, e ter o equilíbrio. Exatamente. Em Inclusive as estar no seu mulheres, lugar, né? Em sim, estar no seu lugar, né? sim, A mulher e o homem, ambos têm o yin e o yang, né? Não precisa nem ser mulher ou homem, mas tem a sua força da sua maneira. Né? com E isso é muito certeza. importante ser compreendido. Isso está muito bacana aqui, ó. O Tiago, o conteúdo é incrível. Tem mais perguntas aqui Legal, também. Thiago. Tá, Legal. antes de fazer a tua pergunta, Despertar Tântrico, eu gostaria de. Não, já vou direto para a pergunta, porque agora me perdi. Eu fui olhar os outros, eu sou bem assim. Então vamos Olhando lá. os comentários, a gente se perde, né? Isso, exatamente. Então, o Despertar Tântrico está perguntando aqui se foi possível explicar um pouco sobre a questão da candidíase recorrente. Mas eu me lembrei, antes de responder essa, depois eu leio de novo, eu me lembrei sobre essa coisa de estar sempre no comando, de a síndrome de supermulher, né? A Mulher Essas Maravilha. mulheres super controladoras, tá? Também tem uma dificuldade muito, que tem essa dificuldade para entrega, elas têm muita dificuldade em ter orgasmos, porque a Uhum. dificuldade de se Então, não quer se entregar, entregar. não quer Uhum. se entregar, né? Então, antes de ir lá para as perguntas, eu gostaria assim de que você de ver a sua visão sobre isso, né? Sobre essa a sexualidade, onde que esse trabalho se encontra com a sexualidade. Exatamente. A pessoa que tem muita necessidade de controle, ela vai ter dificuldade para deixar fluir essa energia sexual e o orgasmo é uma entrega total, né? Então, são mulheres que vão ter dificuldade ou o extremo oposto. Tá? Eu me entrego, eu adoro sexo, eu tenho orgasmo, eu transo muito, mas eu não me entrego, eu não chego no coração. Eu fico só ali. Eu entrego só meu corpo, isso, né? Mas o meu coração eu não me entrego. Né? Então, tem essas duas coisas, a dificuldade do orgasmo em algumas mulheres, ou às vezes o outro lado da mesma moeda, que é a compulsão, às vezes, mas sem entrega, sem aquela coisa de alma. Né? Então, isso é uma desconexão coração genital que acontece? Exatamente, exatamente. Essas mulheres fortes, a Mulher Maravilha, ela tem uma desconexão. A grande cura dela, né, é a conexão da região da pelve com o coração. Ai, Inclusive, a gente faz alguns exercícios, né, de trabalhar essas duas energias para juntar. tu sabe que esse era o meu padrão. Eu O meu tinha, também. eu tinha essa coisa assim, tipo, de essa desconexão. Eu tinha, quando eu era adolescente, um namorado que era para namorar e outro namorado que era para transar. E e eu não conseguia ter sexo bom com aquele que eu queria namorar, por mais apaixonada que eu fosse, eu não conseguia. E aquele que era para transar, eu não conseguia me apaixonar. Então, nossa, era uma cisão gigantesca. Porque Eu, aquele que tu amava
tu corria perigo de perder esse controle, né? Então, Bom, não consigo me enfim, entregar aqui. ou, enfim, mas era algo que aconteceu comigo até eu encontrar o pai dos meus filhos, que teve muita paciência comigo, né? Muita paciência. E muito amor também para mostrar que era seguro amar. E depois, com o tanto, eu acho que isso que hoje eu trabalho tanto com essa conexão pelve-coração, pelve-coração, coração-pelve. Inclusive, ontem Maravilhoso esse trabalho que tu faz. coloquei uma masturbação, né, sobre do sexological bodywork, que foi a grande transformação do meu trabalho, foi o sexological bodywork, e essa masturbação dos índios Cherokees fazendo essa união. Eu acho que se a gente talvez tivesse essa união na adolescência, não passaríamos tantos problemas nos nossos relacionamentos, não é mesmo, Daniela? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem muito bloqueio, não tem como não falar disso, né? Não tem. Muitas crenças, muita educação. Acho que a nossa própria educação, principalmente as mulheres, né, é castradora. É uma educação contrária, né? A mulher precisa esconder essa energia que está nela e o homem precisa ir além, né? E aí já começa um probleminha aí, né? Que não se encaixa, E, né? Além de todas as crenças, né? Todas as crenças e essa castração que a mulher sofre até hoje, até né? Que eu hoje. acho que está no nosso DNA. Eu acho que existe uma questão de ancestralidade também, né? Das mulheres que vieram antes de nós, Acho que tudo que elas sofreram. pior do que a castração social da família é a própria castração, né? Porque a Exatamente. própria a gente não pode fugir, não pode se esconder. Então, Daniela, é super interessante e é legal porque a gente vê como todos os trabalhos encontram pontos em comum, A né? verdade é uma só, né? Levam para. E de diferentes formas nós conseguimos ajudar as pessoas. Então, vamos responder o despertar tântrico e depois eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais dessa conexão saúde e sexualidade. E, na verdade, a pergunta dela é sobre isso, né? A questão da Sim. candidíase recorrente tem muito a ver com... E isso é muito comum para as mulheres, né? Você poderia falar um Sim. pouquinho sobre? Ainda continuamos no mesmo tema, né? A candidíase ela tem muito a ver com a castração, né? Com um desejo oculto de, de não poder transar, de não ter prazer, de não, né? Então isso tem a ver com esses bloqueios, né? Mas claro, pode ser a castração, mas pode ser outra questão, né? Ou eu não quero dizer que eu não quero, né? Então eu arrumo, né? Às vezes acontece. Eu atendo muitas mulheres que primeiro têm vergonha de falar disso. Segundo que tem vergonha do próprio corpo. Imagina conversar sobre isso com o marido. E aí o negócio fica meio ruim. Eu não tenho coragem de falar para ele que eu não quero. Né? Às vezes fica ali numa situação de seguir padrões, cumprir protocolo. Então eu vou a melhor maneira, já que eu não posso dizer, já que eu não quero, eu não consigo dizer que eu não quero, é eu ficar com cândido e dizer que eu não posso. Uau, uau, muito interessante. Aqui uma pergunta do Tiago. Essas características também se aplicam aos homens? As Sim, características comportamentais? dos traços de caráter, sim. Uhum. Então o homem com traço de caráter rígido, ele também tem uma sexualidade muito forte. E normalmente são pessoas bonitas, né? São pessoas que têm uma harmonia, que têm um sex appeal, né? Que a sex, né? É aquele homem ou aquela mulher que vai pedir um copo d'água, simplesmente pedir um copo d'água e a pessoa já acha que ela quer alguma coisa, porque tá nela, né? Tá na pessoa, tanto homens quanto mulheres. E aí, com toda essa sexualidade, são pessoas que às vezes são as que mais têm, inclusive, desequilíbrios físicos por conta da sexualidade. Nossa, que show, Dani!
Que maravilha! Olha aqui o pessoal também. Incrível se dar conta dessas coisas. Eu fico toda arrepiada aqui. Uau, uau Olha, mesmo, quando eu despertar essa descobri, rede. né, quando eu fiz essa formação e tive a oportunidade de fazer o meu mapa corporal, eu fiquei assim, né? Pensei, meu Deus, era por isso eu passei a minha vida toda querendo. Eu também tive vários problemas nessa área, né? Eu passei muitos anos sendo a mulher do dedo podre, sabe? Que eu Ah, atraía homens problemas, mas problemas mesmo, assim, né? E, meu Deus, e aí a gente fica culpando os outros, né? Só que lá no fundo eu sabia, meu Deus, tem alguma coisa em mim que está atraindo esse tipo de situação, né? Eu estava escolhendo uma situação assim porque eu não queria me envolver, eu não queria me entregar, né? Mas no meu consciente, eu achava que eu queria. Meu Deus, eu quero muito encontrar alguém, eu quero ter uma família, eu quero... E assim, ó, muitas repetições desse tipo na minha vida, até cair a ficha, né? E eu fazer os meus processos, e aí também o meu marido, né, que tá aqui, pai da minha filha, que teve muita paciência e muito amor e me oferecendo esse ambiente seguro, né? Porque mesmo quando a gente ficou junto, eu tive minha filha, eu sempre tinha a sensação de que, meu Deus, né? A qualquer momento ele vai me mostrar, vai cair a máscara e, né? E eu vou ver, né? E vai ter alguma coisa que não vai dar certo aqui, né? Até eu fazer o meu processo pessoal e entender que eu mereço. uau, que lindo! E esse é um padrão tão comum para nós mulheres, né? Muito bom. Tão E é comum. um, e é um padrão muito valorizado, muito aplaudido, né? Nossa, que guerreira, Infelizmente. É. né? E aí a gente quer ser aceita, a gente, ai, eu sou guerreira, né? Mas quem é guerreira busca a guerra, né? Problema? Muito bom, Dani, que olha, nós temos tanta coisa em comum, teu linguajar, tudo que você fala. Tô amando aqui, ó. Que Tô te ótimo, eu pedindo também o tô teu nome amando estar contigo. completo. A Paula já, obrigada, Paula, já passou. No final, a Ah, Dani que vai bom. falar sobre o telefone, contato, e-mail, site, tudo isso, né? Não, é super Legal, convidada, meu, gente. isso é incrível, incrível. Nossa, quanto conhecimento importante para nós. Então, fala mais aqui, estamos todos ávidos para te escutar, Dani. Eu sou uma viciada em saúde como um todo, né? Inclusive, eu e meu marido, nós criamos um termo chamado superviver, Que né? Que legal. é um termo que a gente, né, de cara a gente não entende muito bem, mas no fundo a gente entende. Né? Porque sobreviver a gente sabe o que que é. Né? Eu e você provavelmente recebemos pessoas, né? A gente recebe pessoas com problemas, né? Dores, com dificuldades sexuais e elas querem sobreviver àquilo, né? Então a gente quer levar as pessoas a ir além, né? A supervivência, né? Que é viver bem, em equilíbrio, sem tanto esforço em todas as áreas da vida. Né? Nossa, E isso não é simples, né? Viver é uma ação que requer toda a minha energia, né? Então é uma orquestra, né? que lindo, que bacana. Eu adorei o termo superviver, né? Porque, no geral, a gente está sobrevivendo. E tem algumas coisas do Osho que eu gosto, né? E tem Eu adoro ele. uma citação dele que eu gosto em especial, que ele diz o seguinte: sobreviver, qualquer pessoa sobrevive, mas viver é para poucos, né? Precisa de coragem para viver. E agora, superviver precisa de atitude, não só coragem, mas outras atitudes mesmo, né? Então, amei Escolhas, esse termo. escolhas, né? São escolhas diárias a cada minuto. Aqui o Despertar Tântrico, superviver, que termo lindo mesmo.
Então, oi mãe, te amo. É a minha Já filha, ela que tá lá. responderam. Os meus estão dormindo. Porque estão na Austrália, os meus, né? O Tiago aqui pergunta se puder falar sobre os outros traços de caráter. Uau, tô amando. Além do caráter rígido, quais outros? Então, são 5 traços, né? Nós temos o traço de caráter esquizoide. Não se assustem com os nomes, tá? Eles são feinhos, mas é isso. O traço de caráter esquizoide, ele acontece no útero da mãe, né? Quando a mãe teve qualquer problema ali, ficou com medo, qualquer questão, essas questões que a gente tem quando tá grávida, que às vezes que o bebê ele entende ali que aquele mundo dele, que é o útero, que não tá bom, tipo, ele se mexe e o útero contrai, porque a mãe tem medo se vai dar conta daquele filho, se vai ter dinheiro, que o marido foi mal, enfim, né? Cada um passa pelas suas coisas. E a criança entende que quando ela existe não é bom, ela tem a dor da rejeição, né? E aí ela vem para o mundo com um corpo mais magrinho, assim, né? São essas pessoas bem magrinhas e que pensam, elas têm uma grande criatividade, elas têm são gênios, né? São pessoas que conseguem criar o mundo delas, e por isso elas têm ideias fora do comum, né? Que é o grande ponto forte desse traço de caráter. Depois tem o oral, que é o do momento da amamentação, né? Que são pessoas super sensíveis, empáticas, né? Que precisam de abraço, que devem estar sofrendo muito com essa pandemia, né? Elas precisam de contato físico, de conversa, de choro, de sentir, assim, de todas as suas maneiras, né? E depois o traço de caráter psicopata, ninguém gosta desse nome, nem eu, né? Mas o psicopata, ele é uma pessoa que consegue articular, é uma pessoa que negocia muito bem, que vende muito bem, que avalia muito bem o ambiente e as pessoas para poder se colocar, né? São pessoas com esse dom, assim. E o masoquista é o que é super organizado e planejado, e ele veio para o mundo para organizar, assim, é tudo de bom. Né? São pessoas que suportam muito, né? Então, às vezes, elas acabam, por serem fortes, elas são fortes, elas têm um corpo forte, um corpo, pernas, né? Elas acabam carregando mais peso do, do que deveriam, né? O peso dos outros, né? E aí isso pode causar problemas, pode sobrecarregar. Puxa, o Tiago aqui. As Que pessoas loucura! Mas o aplaudindo. que eu digo, Thiago, é que todos nós temos picos altos, né? Tipo, às vezes 2 ou 3 picos mais altos, né? Então, nós não somos puramente um único traço, né? Que Isso que eu por um ia te lado é bom. perguntar. Exatamente isso. Porque eu me vi Então, em eu, por vários deles, exemplo, quase todos. te identifico. Eu quando fiz o curso, né? Meu Deus, é sou eu, todos eram eu, né? Porque a gente tem um pouquinho de carga, mas Menos a gente tem. organizada, porque eu sou um caos. Então eu já sei que tu não carrega peso dos outros, Não. né? Porque É acho que fácil para ti deixar para lá e tipo, ó, cada um com seus problemas. E isso é ótimo, para né? quem é Eu, por terapeuta é exemplo, muito bom, né? exatamente, exatamente. Mas todos os traços, mesmo tendo as tendências, eles, né, a gente usa uma ferramenta que se chama chave mestra, tipo, Uau! então se esse traço está vibrando a gente através da questão que a pessoa traz, a gente consegue identificar quais traços dela estão na dor, Que interessante. estão Então, vibrando na dor. E aí a gente utiliza então atividades e ferramentas para trazer ela para o seu recurso, porque todos eles têm o seu potencial, né? Olha, e aí quando a gente traz ele para o recurso, quando a pessoa começa a conseguir agir no recurso dela,
ela sai da dor automaticamente. Não, que lindo, que bacana, que poderoso isso, que Eu, por transformação exemplo, poderosa. é muito legal, né? E eu vivi isso, né? Assim, eu sou a prova viva, assim. Foi muito bom. Então, eu, por exemplo, tenho traços de caráter oral também, e eu sempre achei, né? Eu não tive muita permissão para chorar na minha infância, né? E eu não conseguia demonstrar, tipo, eu trancava o choro, Hum, né? E quando eu descobri que eu tinha esse traço, eu pensei, meu Deus, mas eu tô me negando, eu não tô permitindo, eu mesma não tô permitindo que eu seja quem eu preciso ser, né? E uau, isso causa problemas, causa problemas. Então, quando eu descobri que eu era oral, eu passei o dia inteiro chorando, né? Tipo assim, parece que eu tinha que chorar né? Tudo que eu não tinha chorado. Então, um grande processo pessoal primeiro, né? A gente precisa primeiro acessar as nossas coisas para depois ajudar as pessoas. isso daí eu concordo contigo plenamente, porque o que me pedem, Paula, faz formação online. Eu digo, não, terapeuta tem que passar pelo processo, eu chamo de passar pelo fogo da transformação, sentir a ferramenta com que vai trabalhar, porque é através da nossa transformação que a gente ganha compaixão e compreensão do processo do outro, né? E Então, empatia, né? Tipo, eu já tive aí, né? sim, Quando a gente atende alguém que está sofrendo ali numa situação, tipo, comigo também foi. Eu te entendo, né? A gente não fica sim, naquela arrogância, às vezes, né? De, não, eu sei exato. como é que é, tá aí. Exatamente, Dani, exatamente. A gente tem que. Eu acho que a maior parte dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, dessa turma que trabalha com terapias de transformação de alguma forma, é porque tinha uma dor. É bem a mitologia do Chiron, né? Daquele Exatamente. ah, do que O sofre a curador dor, ferido. o curador ferido, né? O que sofre a dor e nunca consegue se curar. Então, indo atrás da sua cura, ele sai curando os outros. E é muito parecido com uma afirmação que eu escutei a primeira vez de uma professora minha de Tantra, Barbara Carellas, que diz o seguinte: a sua maior dor é sua estrela guia. Então, tem muito a ver com essa coisa do Kiron, né? Da gente procurar solucionar a própria dor e nessa busca a gente encontra também os recursos para ajudar outras pessoas e esses recursos envolvem compaixão, envolvem empatia e são recursos ultra necessários para quem trabalha com outra pessoa. Não pode ser só a nível mental, precisa chegar no corpo. E quando chega no corpo, o coração se envolve. Para Né? mim, isso é muito forte, muito forte. As terapias para fazerem sentido e realmente me tocar, eu preciso sentir no corpo. A gente precisa sentir a sensação, né? E agora eu gostaria, tem mais uma dúvida aqui, tá? Como que você integra tudo isso num trabalho com a sexualidade? Porque eu ainda não consegui entender. Aí depende de cada situação de cada pessoa, né? Porque a situação de algumas pessoas pode não ser essa, né? Hum, Ela pode estar com um buraco maior em outro lugar, né? Mas trazer essa compreensão, dependendo de cada caso, né? Eu trabalho também com o movimento do corpo e liberação da pelve, né? Mas cada caso é um caso, né? Tipo, eu atendo mulheres solteiras que viveram a Mulher Maravilha até agora e agora elas querem encontrar alguém. E aí a gente utiliza ferramentas nesse sentido, né? Para elas conseguirem viver isso. Existem mulheres que estão no casamento e não têm tesão, né? Não consegue, né? Não consegue entrar numa comunicação com o seu par
para chegar num acordo, né? Ou numa permissão de ter prazer, né? Eu acho que com as mulheres a gente trabalha muito essa permissão de sentir prazer Nossa, na cama e em todas as coisas da vida, o que porque não tem separação. não, não tem. O que você está trazendo aqui? Só um pouquinho. A Carla está falando que está baixo o áudio aqui. Aqui está normal, Carla. Para Mas mim tá bem também. o Tenta que colocar um fone, Carla. é, Seja bem-vinda, minha amiga. bom, então tem uma pergunta antes da pergunta da Lucy. Eu gostaria de fazer um comentário contigo com uma coisa incrível que acontece no grupo de Pompoar Tântrico. No meu curso, eu tenho um curso online de Pompoar Tântrico, que ele tem duas fases, uma presencial e outra online. Pode fazer só Já uma, quero fazer. outra ou as duas, né? E o curso online, nós temos uma comunidade que se chama Comunidade de Mulheres Livres, Felizes e Orgásticas, né? Então, assim, sim, é muito legal. E a gente cria um espaço seguro para nós conversarmos sobre a sexualidade. E o que, que acontece quando nós trocamos e conversamos sobre sexualidade, sobre o que gosta, sobre o que não gosta, dentro de um espaço seguro, sendo acolhida, sem nenhum julgamento, cria conexões neurológicas e cria todo um Excelente. vocabulário, todo uma autoconfiança para conversar com seus parceiros ou parceiras, para se expressar sexualmente. Isso aconteceu com várias. Essa semana eu estava conversando com uma delas e ela falou: Paula, eu não, pela primeira vez na vida eu consegui falar o que eu quero, o que eu não quero, de uma forma leve, brincalhona, e foi fantástico. E isso só pode. A única coisa que mudou na minha vida é o curso de Pompoar e a nossa comunidade de mulheres livres, felizes e orgásticas. Então, Demais! Todas as e mulheres deviam ter um grupo desses. todas as mulheres altamente curativo, empoderador, porque a gente tem uma coisa, assim, eu tive pelo menos, né? Para mim foi muito curativo trabalhar com mulheres, porque eu nunca confiei em mulheres. Até os meus 24, 25 anos, eu fui tão apunhalada por mulheres, aconteceu tanta coisa, né? Eu fui tão assim que eu digo, mulher não pode, não posso confiar, né? Eu tinha isso. E quando eu comecei a trabalhar com massagem tântrica, eu preferia atender homens. Daí foi um movimento extremamente curativo. Eu digo, ok, eu vou começar a atender mulheres. E hoje em dia eu amo mulheres. A maior parte dos meus cursos é voltado para mulheres, tudo, mas primeiro eu passei por uma cura gigantesca quanto ao feminino, né? Tem muito do feminino de competição, né? E confiar nessa energia, né? De que nós nascemos colaborativas e que por A ou B motivos começamos a entrar nessa vibe assim de competição, mas não, a colaboração é o nosso natural. E agora Eu acho que mulheres ajudando mulheres, isso é uma missão, é uma sabe? Eu missão, acho que isso é instintivo, é é um ancestral, resgate, assim. é um É um resgate, resgate, é uma cura, realmente. Né? uma Porque a cura, gente a gente se cura ajudando outras mulheres. Né? com certeza. Eu acabei atendendo mais mulheres, sempre atendi mais mulheres, e hoje é um grande orgulho para mim, assim, eu poder ajudar a minha turma, sabe? Eu, essa cura é uma cura da família, é uma cura da nossa sociedade, é uma cura planetária, porque a família gira em torno da mulher. As grandes mudanças que aconteceram não foi através de revolução, mas sim através do poder do feminino, da amorosidade, do acolhimento. É uma força gigantesca. Veja, Gandhi, na Índia,
é a energia feminina em movimento. O movimento pacifista é a energia yin se movendo contra uma grande potência, né? E conseguiu Exato. a sua independência através disso. Claro que houve, sempre há uma coisa que outra, né? Mas essa é a nossa qualidade. E quando a mulher é curada, a família é curada, a sociedade é curada, o planeta é curado. Então, bom, A força da mulher está no sutil, né? Tá no sim, feminino, tá na intuição, tá nas, né? tá A no gente não feminino. precisa querer ser forte querendo ser homem, Não, não, não. porque é É tão justamente mais no... gostoso ser mulher, é tão mais é fácil, tão mais demais. As gostoso. mulheres são demais. Não, e temos tantas. Nossa, nem fale, principalmente a nível sexual. Eu jamais trocaria de posição com um homem. Jamais. Nós Sim, temos, nossa, ilimitada a nossa energia sexual. Bom, vamos para responder agora a Lucy. Daniela, se eu possível, não vi a pergunta dela. fale um pouco mais sobre como funciona a chave mestra. Uau! É legal, assim, quando a gente consegue colocar, né, as nossas questões emocionais numa ferramenta, né? A gente gosta de ver. Eu, por exemplo, quando faço um mapa comportamental, ele trabalha com percentuais, né? Então a gente vê o nosso gráfico, Que legal! né? Eu também adoro trabalhar com gráficos no Pompoar. Tem uma mandala, tem várias coisas para você ir vendo, mensurar. Mensurar, você somente através de mensurar você vê e consegue ir transformando, né? Muito Exatamente. Então bom. a gente trabalha com uma questão, com uma dor circunstancial, a pessoa. Primeiro a gente faz o mapa, a gente lê o mapa, a gente faz uma devolutiva, é tipo um mapa astral, né? A gente. Deixa eu te explicar agora como é que tu funciona, né? Ah, E só isso já é muito forte. Porque às vezes a gente acessa ali coisas que nem a pessoa sabia. É o inconsciente mesmo, é a criança interior, né? Isso aí já é. E aí depois, a gente trabalha com a chave mestra, levando respeitando a pessoa como ela funciona. Né? Então, a gente, dentro da questão ou do problema que ela está passando, a gente coloca isso, a gente traz esse problema para dentro dos traços de caráter dela. Tipo, a pessoa é com um pico oral, ela não está conversando com ninguém, ela não tem permissão de chorar, ela vive num ambiente que não permite que ela seja quem ela é, né? E aí a gente vê, ó, o traço oral está na dor. E aí então a gente estipula ações que a gente acompanha ela, né, no sentido dela agir para suprir as necessidades que ela tem, que às vezes ela nem sabe que tem. puxa, Só, olha, vai ter que, né, tu vai ter que encontrar com uma amiga, vocês vão ter que se unir, se convertar, e conversar, tu vai precisar ser escutada, tu vai precisar de um colo do teu marido, né? Enfim, aí a gente precisa analisar, às vezes, essa família, porque talvez o marido, ele não tenha condições de suprir essa necessidade dela se ele tem um outro traço. E nossa, aí entra os acordos entre o casal, entre adultos, acordos claros, nossa, isso daqui é a sexológico comunicação. a gente sempre fala os acordos claros. Nossa, que incrível. Primeiro, descobre quem tu é e o que tu precisa. Segundo, pede com amor, a partir do teu sentimento. Né? E aí negocia. Né? Isso, Talvez o outro não consiga te dar o que tu quer. e todo esse trabalho pode ser feito online ou é Pode. só presencial? Pode ser online. Todo o trabalho pode ser feito online. São questionários? Me conta um pouco. Então, a primeira parte eu peço fotos, eu oriento a pessoa, peço fotos, né, de rosto, de corpo, em posições.
E aí, quando eu encontro a pessoa para devolver fazer a leitura do mapa para ela, eu já mais ou menos já montei o mapa. Se eu tiver alguma dúvida, às vezes em foto a gente não consegue ver direito, ali mesmo eu peço para ela para ver o corpo dela, explico, né? Às vezes tem pessoas que têm vergonha, tem essas questões do corpo também, né? Nu ou vestido? Com Foto. roupas que eu consiga ver os formatos, né? Pode ser um biquíni ou uma roupa de ginástica. Ah, tá. Tá Né? E nessa aí eu dúvida. digo, olha, não consegui ver direito ali o teu olho, a tua bunda, né? Deixa eu ver. Né? Deixa, me mostra. Muitas Que pessoas fazem o mapa pessoalmente, olhando para a pessoa, né? E eu prefiro olhar as fotos porque eu fico mais à vontade, a pessoa fica mais à vontade. E aí, se eu tiver alguma dúvida, eu peço no momento da leitura do mapa, eu peço para olhar melhor. E Nossa, aí isso é feito online. A devolutiva, eu normalmente entrego um escrito sobre isso. Tá? E aí depois a gente parte para a chave mestre, e aí cada caso é um caso. Né? Às vezes a a gente chave consegue fazer um mestra, processo. deixa eu entender, a chave mestra é a chave mestra que abre aquela pessoa. Não é uma única chave que abre todo mundo, tipo, dentro da homeopatia unicista, né? Que tem um. Não. Tá. É uma ferramenta, né, que a gente usa para virar essa chave. Tipo, qual traço está na dor? Vamos te levar para o recurso, né? Não fica vibrando aí, senão tu não consegue viver. Por exemplo, a rígida, se ela está muito nesse perfeccionismo, muito nessa mulher forte, doendo o corpo todo e com fibromialgia, né? Ela não consegue viver o potencial dela ser proativa, dela ser executora, dela ser desafiada, dela querer ganhar o jogo, né? Ela não tem nem energia para isso. Né? Então a gente para ela usando sempre a mesma ferramenta, mas cada caso é um caso. Que lindo, que lindo. Olha aqui os comentários. Vamos ver aqui os comentários. A Alejandra, a Dani usa muitas expressões que tu usa, Paula, que sincrônico. É mesmo. Quando eu conversei com a Dani, eu falei, gente, Dani, temos que fazer uma live. A Tarsila, estou amando as Que conexões que legal, estão surgindo entre os dois trabalhos. Sim, gente. Que lindo. Esse aqui é o grupo do Pompoar aqui apoiando. E sim, e que uma legal. novidade, a Dani vai nos dar uma aula especial para dentro do grupo do Pompoar. Hein? Já estou dando a novidade, né? Convocando. Que Tiago, legal. muito fantástico. Deixa salva, please, quero rever. Muito show. Que A Dani legal, está dando um Thiago, que show legal. aqui, A gente gente. fica Muito feliz de conhecimento, saber muito, que está falando com sendo muito. proveitoso. Sim, falando com muita propriedade, tá incrível mesmo, né? A Brena, estou amando, oba, oba, sim, Dani, sou Que ótimo, gente. muito Estou grata. arrepiada. A Flavinha do Tantra Luz, seja bem-vinda ao Grupo Meu Deus, Pompoada. eu achei o máximo essa questão do grupo para as mulheres, né, poderem se expressar sobre sexualidade. Ah, Porque por mais que a gente esteja aqui nesse século, isso é muito necessário ainda. As pessoas ainda têm muita vergonha para falar sobre isso. Inclusive em terapia. É sim, impressionante. Então, sim. esse, Ai, esse local seguro, né, para poder ver que a outra também tem esse problema, né? E sim, aí ter olha, coragem de conversar com o marido, de fazer o seu acordo. com, Claro, você está muito falando legal. coisas assim muito profundas mesmo. Eu fiz muito tempo terapia, né? E quantas e quantas vezes, quantas situações eu não tive coragem de falar para o meu psicólogo, para minha psicóloga, Uhum. não saía o que tem, nada. Falava outra coisa, dava volta, mas não conseguia. Que eu dava Saía vergonha. de casa pensando nas palavras. Vou falar isso, hoje eu vou falar. Chegava lá e não conseguia falar. Então, quando a linguagem do corpo, eu digo, é universal. O corpo mostra
o que às vezes a gente não Não consegue mente. falar, o corpo não mente mesmo, tá? Nossa história impressa lá. E você, nossa, trouxe hoje um conhecimento, Dani, nos presenteou realmente com algo único. Márcio, Ai, que cheguei honra, agora, que qual o honra. Tô assunto? feliz. Nossa, foi tantos os assuntos aqui, Márcio, tem que Nossa, assistir. Eu vou a deixar gente podia ficar gravada. falando 20 horas aqui. Eu vou deixar gravada essa Que ótimo. live, porque é imperdível, né? Que O ótimo. tema Que era bom. sexualidade e saúde da mulher, Da mas mulher. foi muito, muito, muito além. Bom, Dani, Ah, antes de terminar, eu diga. gostaria que que você desse os seus contatos, porque certamente tem um monte de gente querendo te seguir, querendo mais informações do teu trabalho. Então, Certo. passa teus Eu até vou contatos, por escrever aqui favor. o meu Instagram. Vou botar aqui nos comentários, botei ali. É @daniela.lopesnunes. Podem me chamar ali pelo direct, eu tô bem ligada ali. Meu telefone, se quiserem entrar em contato pelo WhatsApp, é 51, aqui no Rio Grande do Sul, 99184 9069. E aí a gente pode bater um papo. Né? Super. Eu ofereço, né, antes de fazer um processo desses, eu normalmente marco uma videochamada para a gente bater um papo, para eu entender a dinâmica da pessoa e explicar como é que é o processo. E aí ela se sente no coração se isso é para ela. E esse é supervivência, né? Superviver, gente, que Supervivente. É sacada. Amém. práticas conscientes para superviver, né? É todo o conjunto de ações que eu vou precisar fazer para viver bem, para me sentir bem, para ter bem-estar, né? E aí, aqui a gente está falando do mapa comportamental, mas quando parte para alimentação, para conexão com o alimento, com o ato de comer, enfim, eu e meu marido, a gente tem vários projetos nesse sentido, e eu trouxe aqui com a Paula um deles, um braço. Bom, isso quer dizer que nós precisamos de outras lives, né? Isso quer dizer que Bora, precisamos de adorei esse outros bate-papo. encontros. E a gente fala a mesma língua, né? É interessante quando as pessoas se encontram aí no mundo, né? É muito legal. Não é por acaso, né? Com Não. licença. Ai, que fofa! Bem-vinda! Tem uma rígida aqui que precisa aparecer. Que linda! É muito fofa a tua cara. Isso. É. Bom, então nós vamos encerrando em altíssimo nível astral, né? Com a filhota aparecendo, apoiando, família apoiando todo esse trabalho lindo que tu faz, Dani. Bom, gostaria Gratidão, de gratidão. super agradecer a tua presença, compartilhar o teu conhecimento com a gente. Foi realmente deliciosa essa live. Quem chegou atrasado, vale a pena ver desde o comecinho. A Dani deu um show de sabedoria, trouxe informações muito valiosas mesmo. Então, Uma nós honra. vamos encerrando antes para terminar com elegância, né? Com elegância, e não Não caindo cortadas. muito. Gente, Gratidão, sigam lá, Paula. Dani. Sigam, curtam, porque Gratidão, vale a pena. gente. Eu amei, amei a nossa conexão, Paula. Eu vou te convidar assim que você encontrar um lugar na agenda, a gente vai se ver de novo. Final de fevereiro a gente se encontra. Maravilha. Então, um Gente, beijo para todos obrigada. vocês. Gratidão. Namastê. E até Namastê. breve. Obrigada a todos vocês que estão aqui, que participaram. Compartilhem essa live, divulguem. É um trabalho muito, muito lindo, sabe? Então, estamos todas juntas empoderando mulheres que empoderam outras mulheres. Então, vamos juntas Lindo. crescer, tá? Então,
Namastê, beijo, beijo divinas. Isso aí, Patrícia. Tchau, tchau, Beijo para tchau. todos.